Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre o que a gente costuma chamar de reconhecimento de cadeia fonológica. Então, como é que você, falante de português, consegue olhar para uma sequência e dizer isso aqui pertence ao português ou isso aqui não pertence ao português? Então, todo mundo já se deparou com uma situação dessa, né, em que tinha, por exemplo, dois estrangeiros conversando perto de você em outra língua, e aí você ficava se perguntando, gente, mas será que eu devia entender o que eles estão falando? E aí, quando você prestava um pouco atenção ao que eles estavam falando, você se dava conta, não, é outra língua, não é o português, né? Então, quais são os fatores que permitem que nós reconheçamos uma sequência da nossa língua? Tá? Então, o reconhecimento fonológico está associado a dois fatores. Tá? O primeiro deles é o que a gente chama de inventário, inventário fonológico. O que é o inventário fonológico? É o conjunto de fonemas da língua. Conjunto de fonemas da língua. Então, todas as línguas possuem um inventário fonológico, que é o conjunto dos fonemas que compõem as palavras daquela língua, é o conjunto dos sons que são capazes de estruturar as palavras daquela língua. Então, existem alguns, eu vou chamar de IF, tá? Inventário fonológico. Existem alguns sons que pertencem à nossa língua e a gente reconhece facilmente. Por exemplo, o P. O P é um som da nossa língua. Aparecem palavras como pato, né? Opaco, etc. A gente tem o fonema lê, né? De lado, loja, né? Um fonema que a gente reconhece. A gente tem o fonema é, certo? Que é o fonema que aparece em pé, fé, café, etc. Então, o nosso inventário tem alguns elementos. Eu não vou falar de todos os elementos hoje, porque vai haver uma aula só para isso, só para a gente entender quais são os fonemas do português. Mas toda língua possui um conjunto limitado de fonemas. Então, a gente não usa dentro de uma língua todos os sons possíveis que a gente consegue fazer com a boca. Não. Cada língua tem o seu próprio inventário. Então, por exemplo, existe um som que a gente não reconhece, tá? Por exemplo, o the. Então, o the é um som próprio do inglês, né? É um som que aparece, por exemplo, em there, né? Ou those, né? Na verdade, esse som do those é esse aqui, que é o vozeado, né? Mas tem, por exemplo, thin, que é esse aqui. Thin, fino, é esse aí. Ou those, que é o vozeado. Então é esse segundo aí. Esses dois sons, o th e o v, a gente não reconhece na nossa língua. Então, por exemplo, se eu der para vocês uma sequência como duro, duro, sim, ó, duro, vocês conseguem facilmente ver essa sequência e perceber, isso daqui não é português. Como é que a gente consegue tão facilmente descobrir que isso daqui não é português? Porque a gente percebe que nessa sequência existe um som que não pertence ao nosso inventário fonológico. Então, esse som daqui não pertence ao inventário fonológico do português. Ok? Então, esse é um dos fatores que permite que a gente reconheça uma sequência da nossa língua. Ou seja, para que uma sequência sonora pertença à nossa língua, todos os elementos que, que pertencem a essa sequência têm que ser da nossa língua.
tá certo? Tem que estar no inventário fonológico da nossa língua. Beleza. Aí agora eu vou dar uma outra sequência para vocês de sons, tá? A sequência é essa daqui. Sot. Sot. Essa sequência é do português? Não, tá? Então, isso daqui não é do português. Não é português. Agora, olha só que curioso. Todos os sons que estão aqui, o S, o O e o T, pertencem ao inventário fonológico do português. Ou seja, o fato de os sons pertencerem à língua também não garante que aquela sequência seja própria da língua. É só um dos fatores. Por que que essa sequência tem sons que são do português, mas essa estrutura não pode pertencer ao português? Aí entra a segunda parte da história toda. Toda língua, além de possuir um inventário fonológico, como a gente já viu, também possui uma estrutura silábica. Tá? Então, de novo, eu estou só introduzindo esses assuntos com vocês. Posteriormente, eu vou falar da estrutura silábica do português, do inventário fonológico do português. A gente vai ter momentos para discutir só esses assuntos. Por enquanto, eu estou só falando sobre reconhecimento, tá? Então, eu vou falar bem brevemente sobre como funciona a estrutura silábica do português. A gente sabe que toda sílaba possui um núcleo. E no português, vou colocar de outra cor, no português, o núcleo da sílaba tem que ser uma vogal. Em português. Roberto, existem outras línguas em que o núcleo da sílaba não seja uma vogal? Bom, em outras línguas é possível que o núcleo da sílaba, além de ser uma vogal, também possa ser ou uma consoante líquida ou uma consoante nasal, tá? Então existem algumas línguas em que algumas consoantes líquidas e algumas consoantes nasais podem funcionar como núcleo de sílaba. Tá bom? Existe um caso no português em que isso até acontece, que é o caso da nasal, tá? Numa sequência como não quero, tá? Não quero. Quando a gente pronuncia essa sentença muito rápido no português, a gente pronuncia quero. Eu não quero. Quero. Na verdade, isso aqui é a palatal. Eu quero. Quero. A gente não pronuncia nem o não quero. A gente pronuncia só o N. Eu não quero. Quero. Então, esse N daqui está funcionando como núcleo da sílaba, tá? Aí é uma nasal sibilante. Uma nasal nasal sibilante não, perdão. Nasal silábica, tá? Quando uma consoante funciona como núcleo de sílaba, a gente chama ela de silábica. Então, isso aqui é uma nasal silábica. Silábica, acho que vai assim, ó. Nasal silábica. Tá bom? Mas isso aqui é um caso bem excepcional mesmo, tá? No português, se eu não me engano, esse é o único caso em que isso acontece. Nos outros casos, no geral, quem vai funcionar como núcleo da sílaba é a vogal, tá? A vogal e a semivogal também. A semivogal fica ali do lado da vogal funcionando como núcleo. Então, o padrão de estrutura da sílaba é basicamente esse aqui. A gente tem as consoantes que aparecem antes do núcleo, tá? Ou seja, as vogais constituem... As vogais não, né? A vogal e, se tiver a semivogal, constituem o núcleo da sílaba, tá? E aí existem algumas consoantes que podem aparecer antes do núcleo ou depois do núcleo. As consoantes que aparecem antes do núcleo a gente chama de consoantes de ataque ou consoantes de onset, tá? E as consoantes que aparecem depois da vogal,
a gente chama de consoantes de coda. Ok? E aí, tudo isso aqui é uma sílaba, tá? A sílaba a gente representa com o sigma minúsculo, tá? Esse daqui é o sinal que a gente usa, é o símbolo que a gente usa para representar a sílaba, ok? Então, existem consoantes de ataque e consoantes de coda. E para cada uma dessas posições, existe um conjunto de fonemas que podem preencher essas posições. Por exemplo, a gente pode ter, na posição de começo de sílaba, o P. Tranquilo. A gente tem, por exemplo, pato, sopa, né? O P, ele pode começar uma sílaba. Agora, o P não pode terminar uma sílaba. Tá? O P não pode terminar uma sílaba. Não existe nenhuma sílaba em português que termine com P. Tá? É diferente do R. O R pode começar ou terminar uma sílaba, dependendo, lógico, da região do Brasil, né? Aí a gente tem, por exemplo, rato, rato, que é no começo da sílaba, ou a gente pode ter porta, que é na posição de coda, né? De novo, isso depende da região e tal, mas geralmente a pronúncia, na maior parte das regiões do Brasil, a pronúncia desses dois R's é a mesma. Em alguns lugares tem porta, porta, né, que são outras pronúncias. Então, alguns fonemas podem ocupar as duas posições, alguns fonemas podem ocupar só uma, né? Isso é variável. Então, para cada uma dessas posições, existem fonemas específicos que podem preencher. Conjuntos de fonemas que vão poder preencher essas posições. E aí a gente volta à pergunta: por que uma sequência como SOT não é possível em português? Simplesmente porque o fonema T não pode aparecer em posição de coda, ou seja, no fim da sílaba. Tanto é que quando falantes de língua portuguesa começam a aprender o inglês, por exemplo, que é uma língua, o inglês permite que essas consoantes apareçam no fim da sílaba. É muito comum que se pronuncie, né, que os alunos, por exemplo, falem só ti, ou seja, eles colocam um izinho aqui na frente para gerar essa nova sílaba com o T na posição de ataque, tá? Então, muitos falantes de português têm esse problema na hora de aprender português, na hora de aprender inglês, perdão. Então, por exemplo, você tem, por exemplo, sit, do verbo sentar, né? Sit. Aí alguns falantes vão lá, na hora de traduzir, né, na hora de pronunciar em inglês efetivamente, eles falam o quê? Sit down, né? Por quê? Porque o falante de português ele está tentando adequar essa estrutura para a língua dele. Essa estrutura daqui, sit, em português ela seria perfeitamente aceitável, com esse izinho aqui no final. Ela seria perfeitamente aceitável. Sem esse i, ela não fica mais aceitável em português, porque o T não pode ficar no final da sílaba. Tá? Então, a gente tem esses dois fatores, o inventário fonológico e a estrutura silábica. Essas duas coisas garantem que uma sequência pertença àquela língua de fato? Não. Eu posso inventar uma palavra. Eu posso inventar, por exemplo, bres. Né? B-R-E-S. Bres. Não sei se essa palavra existe, eu acho que não, mas essa sequência daqui, ela segue a estrutura silábica do português e o inventário fonológico do português. Todos os fonemas que estão aqui pertencem à nossa língua e todos os fonemas ocupam uma posição que é perfeita, possível em nossa língua. Mas isso não garante que isso aqui pertence à língua, tá certo? Porque aí começam a atuar outros níveis de representação. Morfologia, sintaxe, léxico, tá? Então a fonologia é só um dos filtros para garantir que uma sequência pertence à nossa língua. Agora, se eu disser para você que uma coisa, uma determinada coisa do mundo se chama Bres, é fácil de acreditar. Ah, o nome disso aqui é Bres. Ah, legal, tranquilo. Agora, se eu falo para você que o nome de uma coisa é Though, é complicado,
Zou, assim, ó. Zou. Aí já fica mais complicado. Por quê? Porque esse som daqui não existe em português. Entendeu? Então, até mesmo para a criação de palavras novas, a língua segue alguns tipos de regras, né? Para adaptação de palavras estrangeiras na nossa língua, a gente segue esse esqueleto fonológico, por assim dizer, que é uma união do conjunto de fonemas que a gente tem com a estrutura da sílaba da nossa língua. Tá bom? É isso, pessoal. Um beijo, bons estudos. Até a próxima.